O que vamos verificar aqui é que a raiz de todas estas emoções negativas, de toda essa falta de controle, está lá mais no fundo, e que em Cristo nós temos completa libertação. E é disso que vai tratar a cura interior. O que é cura interior? Vamos começar definindo cura interior como, leia, é o processo pelo qual uma pessoa é liberada e curada de mágoas e traumas do passado, produzido por outras pessoas ou eventos. Essas feridas impedem de desfrutar a vida abundante em Cristo. Isso implica uma transformação, uma renovação de nossa alma, vontade, emoções e mente, através destes dois elementos sempre presentes, que são a palavra de Deus e o Espírito Santo. Temos nós necessidade de cura interior? O que é que revela que nós precisamos de algum nível de cura, às vezes mais profunda? As nossas experiências podem ser diferentes, mas nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós passa pela vida incólume as feridas. Mas hoje apenas tentaremos mostrar alguns sintomas que revelam que nós precisamos de cura interior. Você tem um trauma não resolvido em sua vida, que precisa ser curado. Diga, cura é processo. Nunca se esqueça que o novo nascimento é um ato, uma experiência única na nossa vida. Mas tanto a libertação, como restauração, como cura, é um processo. Como disse o salmista, nós somos muito complexos. Deus nos formou com uma complexidade extraordinária. Aqui estão sinais de que você precisa de cura interior. Vamos ver se você identifica algum. Gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais, já vimos ali vários, né? Vários gatilhos emocionais, mas vamos só mencionar. Toda vez que é um gatilho emocional, toda vez que uma música, um filme ou uma experiência causa um gatilho emocional, tem nada a ver com o que você está ouvindo, mas há uma emoção despertada ali. Isso é sinal de uma ferida aberta. Os gatilhos emocionais incluem o choro, o isolamento, ou até a irritação em relação aos outros, um mal-estar. Suponhamos que você teve um pai muito agressivo, muito explosivo, e você está em alguma reunião e vê alguém com uma forte explosão. Não tem nada a ver com você, mas você é tomado por um pavor. Você começa a sentir palpitações, você tem um sentimento descontrolado. Aquilo se tornou um gatilho, né? Reação exagerada. Reação exagerada. Não tem lógica. Isso acontece quando os sentimentos são projetados em relação a uma questão mais profunda sobre algo no momento. Dê um passo para trás e certifique-se de que a resposta se encaixa na situação. Esse seu sentimento diante do que está ocorrendo não é lógico. Então, o que está acontecendo? Sua reação é exagerada. Você nunca falou com alguém que você diz uma coisa e a reação da pessoa é tão estranha que você diz, mas o que eu fiz, né? Mas o que eu disse? É um sintoma de que ela precisa de cura interior. Há algo por trás dessa forma de reagir. Guardar rancor. Quanto problema aí, não? Dificuldade em perdoar alguém ou guardar rancor por algo que aconteceu no passado. Quantas vezes nos casais, gente, uma palavrinha que um disse há séculos, lá vem à tona o ódio, volta o rancor, sugere o quê? Necessidade de um reparo emocional.
Você vai ter que começar com o perdão e enfrentar diretamente esses sentimentos dolorosos lá de trás, que impedem o seu relacionamento saudável no presente. Outro sintoma, replay instantâneo, que é o replay, né? Volta. Um replay constante de diferentes memórias indica um problema no coração. Você fica revivendo. Volta ao passado, volta à experiência, vai sofrer do mesmo jeito. De repente, vamos dizer, você está todo feliz, nunca ocorreu com você, ou na sua experiência, nos seus relacionamentos, a pessoa está bem, de repente está triste. O que foi isso? Algo despertou na memória. Eles nunca desaparecem, a menos que sejam dados a Deus para cura permanente. São as memórias do passado. Outro sintoma é insegurança. E quantas vezes, né? Ainda na outra semana, eu estava com uma manicure, e ela começou a compartilhar o que estava desviada da igreja, eu comecei a ministrar. Perguntei, tem filhos? Ah, não. Mas por quê? E aí ela vai falar, eu sou muito ciumenta. Meu marido acha que eu tenho que tomar remédio controlado porque eu sou extremamente ciumenta. Eu disse, isso é insegurança. Então, claro, né? Aqui não precisa nada, já podemos começar uma terapia. Mas aqui nessa matéria, você vai se sentar no divã de Deus. O meu convite a você sentar-se no divã de Deus para passar por uma terapia, porque chegamos agora nas áreas em que vamos mexer na alma, né? Se nessas aulas, às vezes, você pensa, você ri, vai chegar um momento de chorar também, né? Mas então essa insegurança, você não confia nas pessoas, não confia nos relacionamentos, esse é um dos grandes problemas na relação conjugal, e não apenas conjugal, entre amigos e entre todo tipo de relacionamento. Feridas internas afetam a confiança e causam uma baixa autoestima. Quebra o cativeiro, quebrando o silêncio e confrontando o problema central. Outro indício de que precisa de cura são os problemas de relacionamento. Diversos tipos de problemas. As pessoas que têm dificuldade em lidar com os relacionamentos, tanto com os membros da família, como com amigos, sempre precisam manter uma distância segura das pessoas, pois podem estar lutando contra isso. Há pessoas que têm um problema de relacionamento. Quando chegam perto, vai sempre criar problema, seja no trabalho, seja em casa, chega na família. E às vezes o que é que fazemos? Evitamos estas pessoas. Mas isso é indício que elas precisam de cura. Claro que quando vamos treinar os conselheiros, né, não vamos dizer que você não pode rejeitar as pessoas. Pelo contrário, aquelas que parecem mais difíceis de serem amadas, são as que mais necessitam de atenção. Quanto mais problemático nos relacionamentos, mais sintoma de que há coisas feridas, ocultas, de experiências passadas. E a pessoa precisa desesperadamente de ajuda. Ainda é vivo um homem, um judeu, Maurice Cerullo, um homem usado por Deus por tantas décadas, tremendo, tremendo, tremendo. Que homem tão especial, que profeta de Deus, que tem alcançado tanta gente em toda a sua existência. Mas ele era um órfão em um orfanato ortodoxo, judeu. Perdeu a mãe, foi para esse orfanato. Ele era terrível. Um menino entrando na adolescência terrível. Mas ali estava uma enfermeira batista, evangélica, que colocou os olhos naquele menino e começou a tentar chegar mais perto, e ele sempre arisco, né?
não queria proximidade, mas ela amou aquele menino. E ela insistia em procurar conquistá-lo e se aproximar. Até que foi ganhando a confiança, deu-lhe o Novo Testamento, encurtando a história. O fato é que ele se encontrou com Jesus. A enfermeira perdeu o seu trabalho, foi expulsa, porque isso dentro de um orfanato ortodoxo. E aos 14 anos ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. E ele é levado ao diretor numa noite gelada para ser confrontado se ele abandonaria Cristo. Mas ele disse que não abandonaria e ele é expulso naquela noite com a roupa do corpo. E ele sai para a rua, não conhecia ninguém. Tinha o endereço daquela enfermeira que morava numa outra cidade. E ele sai, vai para a estação de caminhos de ferro, ele não tem nada, não tem dinheiro, ele fecha os seus olhos e faz uma oração a Deus. E vai andando, orando de olhos fechados, mas quando ele abre os olhos, ele está na cidade, em frente à enfermeira. Ele sentiu como se algo segurasse de um lado e do outro. Certamente foram anjos. E nessa experiência sobrenatural teve um tipo de arrebatamento. Mas onde eu quero chegar? Atrás de todo aquele poço de rebelião, de aspereza, estava um diamante. Tesouro tão precioso. E aquela enfermeira foi tão sensível ao Espírito Santo para amar. Sim, queridos, as pessoas muitas vezes, a nossa tendência é rejeitá-las, é nos afastar delas, mas elas precisam exatamente de amor. Quando eu estava no seminário, no 2º ano, eu era bem jovem, tinha 18 anos, fui trabalhar numa igreja, e o pastor me deu lá os adolescentes. Ninguém queria trabalhar com os adolescentes, eles eram. E era uma igreja, perto da favela, pessoas muito simples, não me deu aqueles adolescentes. Mas, olha, eu nunca tive problema com aqueles adolescentes. Eles andavam comigo, me agarravam, a gente saía. Eu os amei, eu os ouvia, eles faziam tudo o que eu pedia, estavam sempre comigo. E eu quase que era adolescente também. Mas eu aprendi logo cedo que nós precisamos nos aproximar destas pessoas e que muitas vezes, porque é que eles dão tanto trabalho que ninguém aguenta, é porque eles não são amados lá em casa, é porque eles não têm experiência. Então, sim, queridos, muitas vezes essa dificuldade de relacionamento é uma causa, ou é um sintoma de que a pessoa está precisando de cura. Um certo nível de vulnerabilidade é, na verdade, saudável para o relacionamento. Quer dizer, nos nossos relacionamentos sempre haverá atritos, não? Eu sempre digo que os aliançados arranham-se, mas não se separam. É possível você não ter, às vezes, até mesmo entre os casais mais próximos, um desentendimento, uma discordância aqui e ali. Por quê? Porque os relacionamentos são vulneráveis, sim. Mas isso não nos afasta das pessoas. Uma pessoa saudável não tem nenhum problema com isso, não é verdade? Quando queremos sempre evitar aquele medo para me proteger, para que eu não seja mais ferido, é sinal de necessidade de cura. Padrões ruins. Padrões ruins que você adota para a sua vida, autodestrutivos. Mudanças de humor, altos e baixos emocionais, amplificam o problema da raiz. A verdadeira cura só pode começar pela coragem e pela vontade de reconhecer que há uma lesão emocional, uma lesão física. Você está escravo de um hábito, de uma comida, de uma bebida, do sexo, disso, daquilo, sabe que está se prejudicando. Ou sentimentos, evidentemente. Ataques de depressão. Você está bem, de repente começa a chorar do nada. O que aconteceu? Mudou o vento? Então,
São ataques, isso acontece quando os sentimentos são projetados em relação a uma questão mais profunda, sobre algo no momento. Dê um passo para trás, certifique-se de que a resposta se encaixa na sua situação. Irritabilidade. É fácil ficar irritado com os outros, mesmo quando eles não estejam fazendo algo errado, do nada. Você já viu uma pessoa irritada, vai e mata o filho, agride um filho, diz um palavrão, e você diz, mas por que está tão irritado? Aparentemente não há razão para isso. Aparentemente não, mas o estado da alma reflete doença emocional. Pouca ou nenhuma tolerância. Há um problema de baixa tolerância com os outros. Então você tem uma expectativa muito alta sobre as pessoas, exige demais delas, mais do que elas podem realmente dar. Difícil de perdoar, é um outro problema. É difícil ver e perceber claramente o amor dos outros e de Deus em sua vida. Você pode estar cercado de pessoas que o amam, mas pode ser difícil sentir e receber plenamente esse amor. Parece haver uma parede que bloqueia o fluxo de amor na sua vida. Mas ainda, sentimentos de ira para com Deus. Ah, que horror, né? Sentimentos de ira para com Deus. Ficar zangado com Deus, Deus não merece. Deus não merece. Às vezes vamos o quê? Culpar a Deus dos problemas. Ah, se Deus podia me livrar disso, por que Ele não me livrou? Ah, porque Deus não impediu que o meu pai morresse, porque Deus não impediu que a minha mãe morresse, porque Deus não impediu isso, porque Deus não impediu aquilo. Quando uma pessoa foi ferida, é fácil culpar a Deus por seus problemas, por suas dificuldades. Esta é a última coisa que você quer fazer quando procura ser curado. Porque virtualmente coloca uma parede entre a sua mente que pode bloquear o poder de cura do Espírito Santo, impedindo de operar. Se você vai ficar zangado com Deus, você nunca vai ser curado, porque haverá uma parede que o separará desse ato sarador do Espírito Santo. Embora Ele deseje curar sua ferida, Deus nunca anulará seu livre-arbítrio. E se você conserva ódio em seu coração para com Deus, pode bloquear seus esforços para curar suas feridas. Porque você vai odiar a Deus. É sinal de que você está profundamente ferido. Às vezes por causa da relação paternal. Nós temos a tendência de transferir para Deus a imagem dos nossos relacionamentos familiares, sobretudo a figura do pai. Então você projeta em Deus a imagem do seu pai. Outro problema, ódio a si mesmo. Ódio a si mesmo. Você não gosta de si. Eu me odeio. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, você mesmo, eu me odeio. Muitas vezes, quando uma pessoa é ferida, de abuso passado, sobretudo, começará a pensar que talvez o que lhe aconteceu foi merecido, por causa de algo que fez, ou do jeito que era. Então vem aí, aborrece-se a si mesmo, não gosto de mim, despreza-se a si mesmo. Isso não é verdade. O abuso nunca é aceitável, mesmo que a criança estivesse fora de ordem. O abuso não é aceitável. Portanto, nunca pode haver um sentimento de culpa. Dissemos que em alguma altura não apenas a cura será necessária, mas também a libertação, porque espíritos malignos se aproveitam para entrar. São aqueles vermes que se aproveitam da podridão. Então, quando a alma apodrece com estas emoções negativas, esses espíritos malignos vêm para oprimir. O amor paternal e maternal disciplina e corrige, mas nunca abusa. Escapismo. O que é o escapismo?
como resultado da turbulência interna, é fácil você desejar escapar, suprimir a realidade, fugir, fazer de conta que não existe, imaginar um mundo que é irreal. Isso pode ser sob a forma de comer demais, beber, fumar, pornografia, gestos, uma fuga. Quando a pessoa se entrega ao escapismo, os vícios podem se formar e abrir a porta para os espíritos do vício. Aí vem uma escravidão, como a droga, o que os torna impossíveis de serem quebrados. Precisa aí de um processo de libertação muito mais intenso. Comportamento irresponsável. Comportamento irresponsável. Por que você se conduz com irresponsabilidade sobre si mesmo? A dor interior tem um jeito de consumir a mente de uma pessoa e, eventualmente, isso pode levar a uma abordagem descuidada da vida. Por exemplo, por que é que você sabe que a obesidade mata e você não faz nada a respeito e desleixa e deixa-se ganhar mais peso e mais doença. Que é isso, queridos? É um comportamento irresponsável. Falávamos há pouco aqui no Instituto Bíblico Palavra da Fé, na matéria de saúde e bem-estar, sobre o mandamento, não matarás. Eu posso estar me assassinando lentamente com a minha conduta irresponsável sobre mim mesmo. Eu tenho um corpo que é um santuário do Espírito. Ele não é meu, eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu tenho que ser mordomo do meu corpo, mordomo de tudo que Deus me dá. Por que que eu vou desleixar, ser descuidado? Às vezes você tem um sintoma de enfermidade, quantas vezes a gente vê, eu não quero ir ao médico, eu não vou tomar um remédio, eu não vou fazer. Isso é irresponsabilidade. Onde está? Tem problema de cura. É necessário ir lá atrás. Tem alguma coisa lá atrás que precisa de cura e que está na raiz desse comportamento irresponsável. É difícil a pessoa sentir-se bem consigo mesma, se ela tem ferida interna. E se você não se sentir bem consigo, vai mostrar o quê? No seu estilo de vida descuidado. Mas ainda outro sintoma, leia. Irracionais dos outros, você espera dos outros, você tem expectativa, faz exigências dos outros irracionais. Quantas vezes os pais ou os chefes, não é? Começam a ter expectativas fora do normal, tornam-se opressores? Alguém que foi ferido pode ter altas expectativas para aqueles que os rodeiam. Lá atrás, não é? Quem foi que ficou aí no seu pé, cobrando demais, se você não tirar um 10, né? Ui. Aí então, quando você cresce sem perceber, você se torna opressor em relação aos outros, esperando que eles façam mais daquilo que eles podem realmente fazer. Eles sentem que os outros deveriam se ater a padrões irrealistas e são muito intolerantes a quaisquer erros cometidos. Não sabe relevar uma situação. Eles acham difícil suportar, aturar uns aos outros, como a Bíblia nos ordena. E é sinal de ferida. E quando lemos o Novo Testamento, quantas vezes uns aos outros, ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Então, nessa restauração da formação da imagem de Cristo em nós, você já viu, é preciso um processo de cura. Por isso, quando Paulo fala aos Efésios, Cristo amou a igreja,
a si mesmo se entregou por ela, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. As marcas são sem mancha, sem ferida, sem feridas. Deus quer uma noiva sem feridas. Deus quer você sem feridas emocionais. Deus quer a sua vida liberta destas prisões do passado. Quando você veio a Cristo, você se tornou uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma completa novidade de vida. Por isso, todos os recursos da palavra de Deus e do Espírito Santo para entrar nos recônditos mais profundos do seu ser, quebrar as cadeias, sarar as feridas e tornar você cada vez mais semelhante a Jesus, a noiva bela, gloriosa. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Quer dizer que você vai ser um desleixado, mas você pode chegar ao extremo, né? Uma pessoa que tem uma ferida emocional também pode ter um desempenho dirigido. É o extremo da exigência consigo mesmo. Se tudo não for absolutamente perfeito, falamos disso lá sobre a mente, não vamos nos aprofundar aqui. Talvez ela sinta que não importa o que fizer, nunca poderá agradar um pai ou uma figura de autoridade. Mais tarde na vida, essa ferida de rejeição leva a pessoa a ser um ator, ao ponto de nunca estar satisfeito e esgotada pelos seus esforços. Deus não anda à busca de feitores. Alô? E a religião quantas vezes vem nos trazer prisões? Se eu não fizer isso, se eu não ler a Bíblia tanto, se eu não... Enfim, Deus só vai me aceitar se eu fizer isso, fizer aquilo outro. Se eu não jejuar todas as semanas, se eu não ler a Bíblia todas as semanas, se eu não tiver uma hora de oração. Então, o que é isso para poder merecer algo de Deus? Não. Deus busca adoradores. Deus busca adoradores. Claro que nós queremos sempre agradar a Deus, mas não é fardo. Não são fardos sobre a nossa vida que muitas vezes colocamos sobre nós. Não é o que Deus nos pediu. São os pesos que nós mesmos colocamos. Uma vez Jesus criticou os fariseus, dizendo que eles colocavam fardos, exigências religiosas sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então temos que verificar o porquê estamos trazendo sobre nós tanta cobrança, né? Tanta cobrança. Deus tem que nos libertar. Eu sei porque já passei por esse processo. Não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira. Eu me lembro quando fui para o campo missionário, só tinha 23 anos, mas eu achava que se eu parasse assim, para contemplar alguma coisa, fazer alguma coisa só por prazer, isso é egoísmo. É o quê? É o quê? Sinal de que alguma coisa está errada lá dentro que precisa. Lá no fim, em personalidades restauradas, você descobre onde está a ferida. E você tem que ser sarado para que você possa ter uma vida mais tranquila. Impulsividade. A impulsividade. Quando você sofre de uma ferida emocional, pode criar uma sensação de vazio no significado da vida, levando a encontrar significado e propósito em coisas. Então você é impelido a fazer algo aqui, ali, porque há um vazio que você quer preencher e você não sabe como. Isso poderia ser sob a forma de diplomas universitários. Vou fazer mais um curso. Eu vou fazer mais um curso. Parece que nunca é a carreira financeira, sucesso, é qualquer coisa. Impulsividade dentro de mim, porque é um vazio. E nada disso vai preencher. Em vez de apreciar a pessoa que Deus criou, você, diga, eu sou a obra-prima de Deus. Começamos este curso falando sobre quão importante você é. Tuas mãos me plasmaram, tuas mãos.
Você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Você é obra-prima de Deus. Não despreze a obra-prima de Deus que é você. Não menospreze o valor que você tem. O valor da sua alma, como diz a Escritura, é caríssimo. Jesus conta a parábola daquele negociador de pérolas que descobre um campo onde tem coisas preciosas, vai e vende tudo que tem para buscar esta pérola. É a imagem de quê? Que Jesus renuncia à glória, deixa tudo para encontrar uma pérola. É você. Você é esta pérola de grande preço. Então não permita que as feridas venham macular sua imagem, denegrir seu valor, porque para Deus você é muito precioso, você é muito preciosa. Você se encontra perseguindo o que acha que trará verdadeira felicidade e propósito na vida. E só uma coisa que trará felicidade é Deus. Hostilidade em relação a Deus e a si mesmo. Outro sintoma da necessidade de cura, hostil para com as pessoas, hostil para com Deus. Você não conhece pessoas que dificilmente sorriem, e tem alguns que você cumprimenta, ele pode até responder um bom dia, mas com a cara hostil. Você tem a sensação, será que eu fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou? Não? É hostil. Como quem está precavido. É ferida. E em relação a Deus também. Por causa das emoções aprisionadas, uma pessoa pode tender a sentir-se hostil a Deus e a outras pessoas em sua vida, mesmo a si própria. A si própria. Isso geralmente é enraizado em uma forma de amargura contra Deus, por não ter impedido que algo acontecesse em sua vida. Amargura contra alguém que o tem prejudicado emocionalmente, ou amargura contra si mesmo por falhas. Não me perdoo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não me perdoo. Uau, você é melhor do que Deus? Quem é você para dizer que não se perdoa, se Deus diz que nos perdoa? Dos teus pecados não me lembro mais, quanto dista ao oriente do ocidente, assim afasto as vossas transgressões. Perdoe-se, 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 perdoe-se. Graça e paz, santos do Altíssimo, que maravilha estarmos juntos nesta hora. É um tempo maravilhoso, nós estamos hoje entrando num período de 52 dias de jejum, de oração. Queremos buscar a face de Deus de uma forma cada vez mais intensa. No nosso ministério, estamos nos preparando para um encontro de pastores que terá início na festa das trombetas. Mas Deus colocou em meu coração que neste período nós pudéssemos refletir sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Quando este ministério começou, no dia em que Deus nos ordenou declarar nascida a igreja, foi um susto para nós, mas quando eu disse, preciso de uma palavra, ato contínuo, a palavra veio, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Falar do Espírito Santo é algo que causa temor e tremor pela grandeza, pela sublimidade desta pessoa bendita. O maior presente que o Pai deu à humanidade foi Jesus, o nosso Redentor. Mas este nosso Redentor, na noite em que ele foi traído, ele fez promessas extraordinárias sobre o outro, o Consolador. Alguém da sua espécie que estaria conosco, que viveria em nós, que nos guiaria a toda a verdade, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo.
é o presente que, quando Ele foi glorificado, enviou para permanecer conosco até que Ele volte. Esta é a pessoa bendita do Espírito Santo. Vamos buscar a face do Senhor então, para que Ele nos ilumine nessa nossa jornada. A cada dia esperamos em Deus a possibilidade de estar aqui juntos para refletirmos sobre esta pessoa. Como precisamos do Espírito Santo. Esta é uma época do Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo e nós precisamos conhecê-lo de uma forma íntima, comungar com Ele de uma forma profunda, porque Ele é o que nos foi dado para nos conduzir, para formar o caráter da noiva, para nos habilitar a realizar a obra de Deus. Vamos orar. Pai querido, em primeiro lugar queremos te exaltar pela pessoa bendita do teu Santo Espírito e ao mesmo tempo clamar para que tires o véu dos nossos olhos e nos dês espírito de revelação, que o nosso entendimento seja tocado de uma forma nova e a nossa compreensão da tua palavra se aprofunde. Precioso Espírito Santo, falar de ti é algo tão sério. Nós precisamos de ti, que tu mesmo te reveles, enquanto passamos pela palavra, que tu mesmo sopraste, que tu mesmo inspiraste. Vem tu agora, tirando o véu dos nossos olhos, iluminando o nosso entendimento, e que as palavras lidas nas Sagradas Escrituras penetrem em nosso espírito com o sentido real que cada uma delas tem, e esta palavra seja energizada dentro de nós, para que a confissão dos nossos lábios seja carregada de fé e da unção que brota da palavra santa. Seremos cuidadosos em tributar a ti, Yahvé, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém, amém e amém. Hoje, nesta nossa introdução, vamos ler muitos versículos, vamos nos concentrar na pessoa. Quem é Ele? O Espírito Santo é uma pessoa. E o primeiro versículo, eu gostaria de convidá-lo a repetir em voz alta cada versículo. E o motivo disto é que a palavra de Deus está carregada de vida e poder. Jesus disse: as palavras que vos falo são espírito e são vida. Portanto, cada vez que eu verbalizo, faço ouvir a minha voz, citando a palavra de Deus, há um poder que entra em operação. É como a semente. No momento em que você pega uma semente e planta, o poder da germinação entra em operação, porque a vida está dentro da semente. É o mesmo que ocorre com a palavra de Deus. Quando eu verbalizo, é como se eu estivesse plantando a semente, e Jesus chama a palavra de semente. Então o poder da germinação, o poder da manifestação começa a operar, primeiro na nossa vida, e o ambiente é transformado e afetado por ela. Então vamos primeiro, João 16, 31, você vai ver na tela sempre a versão que nós estamos usando. Leiamos juntos. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos convencerá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Glória a Deus. Espírito da verdade. Ele é chamado Espírito da verdade. Por quê? Porque sua função é revelar a verdade de Deus e conduzir a você, a mim, o crente, a essa verdade. Também neste versículo é ressaltado que ele é guia, é a ação do Espírito Santo. Quando é descrito como guia, indica que ele não impõe a verdade, mas ele oferece direção e iluminação, e compete a mim abraçar. E você pode nesta hora repetir após mim, dizer: doce Espírito, eu te abraço como o Espírito da verdade e aquele que me guia a toda a verdade.
Nós vamos permear a nossa live com oração, a verbalização da nossa oração, e esta é a primeira. Iluminação e compreensão. Este texto também, a palavra sugere que o Espírito Santo capacita o crente a entender a verdade de Deus, tanto em relação à revelação escrita, quanto à aplicação dessa verdade em nossa vida. Também fala de direção e de discernimento. O Espírito vos guiará, vai dirigir, vai direcionar, vai nos levar a discernir as coisas que Deus há de fazer. Não apenas revela a verdade, mas ele também capacita os crentes a discernir entre o que é certo e o que é errado, para que possamos tomar decisões sábias e a viver de acordo com a vontade de Deus. Esta pessoa bendita do Espírito Santo nos é apresentada com vários nomes, com vários títulos, porque um título só não representa a inteireza desta pessoa. Assim como Yahvé se nos apresentou com nomes compostos, nomes redentivos, e em cada um deles revela um aspecto do seu relacionamento redentor conosco, também em relação ao Espírito Santo. E nós vamos ver aqui 28 títulos com a palavra do Espírito Santo para anunciar o nascimento da Ensegé, que veio esta primeira promessa que nós lemos ali, por isso é que nós começamos com ela. O caminho de um tempo de revisão dos focos que nos têm sido confiados, começaremos nossas reflexões examinando o que a palavra de Deus nos ensina sobre o Paracleto divino. E embora, meu querido ouvinte, nós estejamos nos referindo ao que Deus nos falou com respeito à igreja na qual estamos inseridos, esta é uma palavra para todo o corpo de Cristo. Para todo o corpo de Cristo. Na realidade, eu prometi ao Senhor que tudo quanto Ele me desse, eu daria ao seu corpo. Então, esta é para edificação de todos nós. O Espírito Santo aparece logo no 2º versículo da Bíblia. Ele está envolvido na criação. Desde então, Ele está presente de diversas formas, trabalhando a favor da humanidade. O Espírito Santo nos conhece, Ele entende nossos problemas, Ele tem a resposta para eles, por isso precisamos dEle. Somos, pois, chamados a conviver com Ele em uma comunhão cada vez mais profunda, cada vez mais íntima. O Espírito Santo possui os atributos de uma pessoa, e quando dizemos Ele é uma pessoa, não é uma influência, não. É uma pessoa igual a Deus Pai, igual a Deus Filho. Juntos formam a Trindade Santa. E a Bíblia deixa muito claro quando fala dos seus atributos pessoais, de personalidade, emoções, personalidade, atributos de uma pessoa, todas são manifestas nele. E o reconhecimento e a total dependência dele torna-se uma das grandes prioridades na vida de cada cristão. Só há um caminho para sermos efetivos no reino de Deus, é entregar-nos inteiramente a Ele, reconhecendo quem Ele é. Precisamos conhecê-lo. Como é que eu posso crescer na comunhão com uma pessoa se eu não a conheço? Preciso conhecê-lo. Zacarias 4:6 diz, e vamos todos ler, não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsabaoth. Portanto, nós precisamos buscar desenvolver um profundo conhecimento dele, em primeiro lugar. Segundo, manter intimidade com ele. Terceiro, depender totalmente dele. Uma pessoa é um ser com inteligência, com vontade própria, portador de poderes de pensar, de sentir e de querer. Por isso, vamos ver estes atributos nele. Primeiro, o Espírito Santo é onisciente. E aqui vamos apenas citar um atributo do Espírito, um nome do Espírito, e trazer um texto, apenas um versículo, respaldando.
Paulo assevera, leiamos, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito, seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Diga: Espírito Santo, reconheço que és onisciente, que tu conheces tudo a meu respeito. Eu não conheço nada a respeito da eternidade. Tu és o revelador e eu dependo da comunhão contigo para que esse conhecimento que tens de Deus me seja revelado em meu próprio espírito recriado por ti. Segundo, o Espírito Santo é onipotente. No encontro com Maria, ele diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Espírito te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Onipotente, poder, diga: Espírito Santo, eu reconheço que tu és onipotente, e assim como o teu poder veio gerar Jesus no ventre de Maria, como o teu poder gerou a Jesus Cristo no meu próprio espírito, que este poder continue a me envolver e eu o conheça cada vez mais profundamente. Terceiro, o Espírito Santo é inteligente, sábio. 1 Coríntios 2,10, leiamos, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, porque Ele é inteligente, Ele é sábio, e eu dependo da sua sabedoria. Quarto, o Espírito Santo pode falar, ver e ouvir. Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Santo Espírito, que maravilha que eu possa ouvir a tua voz. Tu realmente és uma pessoa que falas e não paras de falar. Aguça os meus ouvidos espirituais para que eu possa te ouvir, como aqueles servos teus ouviram a tua voz na igreja em Antioquia. Quinto, o Espírito Santo tem uma vontade. Entretanto, o mesmo único Espírito realiza todas estas coisas, está falando dos dons do Espírito Santo, e ele os distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja, é a sua vontade. Você pode dizer: Espírito Santo, eu me rendo à tua vontade, eu sei que tu distribuis os dons de acordo com a tua vontade, e eu preciso conhecer tua vontade a respeito de todas as coisas em minha vida. Sexto, o Espírito Santo tem emoções. Romanos 15:30, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor. É amor do Espírito Santo que lutei juntamente comigo nas orações. Amor, ele tem emoções, ele ama, ele sente. O Espírito Santo ensina. Jesus diz em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Espírito Santo, eu me sento aos teus pés, ensina-me, quero aprender de ti. O Espírito Santo falou e deu direção aos líderes, ele fala e direciona, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Texto que lemos em outro contexto, mas aqui para mostrar que ele dá direção. Para quê? A obra. Eu tenho uma obra, eu quero enviá-los para realizar esta obra, e sabemos que eles seguiram exatamente o Espírito depois desta direção que o Espírito Santo deu. Nono lugar, o Espírito Santo intercede. Que maravilha! O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Oh, Espírito Santo maravilhoso, Tu és o meu intercessor. Como eu preciso das orações, e eu sei que as Tuas intercessões a meu favor, e as intercessões que fazes por outros através de mim, estão em linha com a vontade de Deus, para que sejam despachadas do trono. Aleluia. É este Deus Espírito Santo, queridos, que habita no coração do crente regenerado, que deseja manter com Ele a mais perfeita comunhão. Poderá haver dádiva maior? Que honra, que privilégio, um Deus pessoal que vem nos assistir em nossa fraqueza, uma pessoa que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, que é inteligente, que é sábia, que fala, que vê, que ouve, que tem vontade, que tem emoções, que ensina, que dirige e que intercede por nós. Este é um amigo sem igual, é o companheiro que me leva ao Pai. Mas em 10º lugar, o Espírito Santo nos dá acesso. Vamos ver agora, porque vimos vários atributos dele, mas há coisas mais profundas ainda. O Espírito Santo nos dá acesso, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É o Espírito que nos escolta à sala do trono. Pode-se blasfemar contra o Espírito Santo, isso é uma advertência. A blasfêmia contra o Espírito, disse Jesus, não será perdoada. Pode-se resistir ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, porque ele é uma pessoa. Então aqui, ao conhecer esse Espírito Santo, eu tenho que ter muito cuidado, para não resistir a ele, para não pecar contra ele. E uma terceira coisa tão assombrosa, é que ele pode ser apagado. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Eu posso ter me convertido, mas andar de tal maneira sem comunhão, que de repente ele é apagado na minha vida, não mais se manifesta. Pode-se mentir ao Espírito Santo. Pedro, quando vem a questão de Ananias, ele diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Pode-se mentir ao Espírito Santo, e as consequências são desastrosas. No caso aqui de Ananias, ele caiu morto. O Espírito Santo se move no coração dos homens. Oh, aleluia! Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus como? Movidos pelo Espírito Santo. Evidentemente, Pedro está falando sobre o registro das Sagradas Escrituras, mas o Espírito Santo continua a se mover em nós, servos de Deus. Ele foi colocado em nós para nos dirigir, e verdadeiramente ele se move em nós de uma forma extraordinária. Daí a nossa grande necessidade de conhecê-lo. O Espírito Santo é nosso guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, como nós já vimos. Ele nos guia, ele está aqui para nos dirigir. O Espírito Santo testifica, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E conhecendo o Espírito como testificador de verdades, é muito importante, porque ele dá um testemunho, não é na nossa cabeça, é dentro de nós. A verdade é confirmada em nosso espírito humano recriado. O Espírito Santo é chamado de Deus. Como dissemos há pouco, ele é Deus de Deus, como Jesus é Deus de Deus, e o Pai é Deus de Deus, é a triunidade santa. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Continuando o texto, lá falamos de mentir contra ele, mas aqui, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ele é chamado de Deus porque na realidade ele tem os atributos da divindade. O Espírito Santo gera vida, ele é o Espírito da vida. Ele estava liberando a vida da palavra de Deus lá no Éden, na criação. É ele que libera a vida de Deus dentro de nós. Jó 33:4 diz, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. É ele
que gera a vida de Deus em nós. O Espírito Santo foi parte da criação, ele estava lá. E o salmista declara: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Não apenas esteve presente da criação original, mas ele continua a renovar a face da terra com o seu poder criador. O Espírito Santo nos dá descanso. O Espírito fez os israelitas descansarem como gado que desce a planície. Assim Yahvé guiou o seu povo e tornou seu nome glorioso. Aleluia! O descanso do Espírito. Maravilha! Como ele traz aquela paz, aquela serenidade ao nosso homem interior. O Espírito Santo nos lança no mover profético. Nós estamos vivendo numa época extraordinária de mover profético, mas esse mover começou lá em Atos, e quando Pedro se levanta para trazer o seu primeiro discurso, ele cita Joel, que vamos ler agora: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E ó Espírito Santo, eu estou aqui, diga para ele: movam-se os teus dons proféticos, mova-se o Espírito da profecia em mim, tu és real, eu tenho visto o teu poder se manifestar em minha geração, e eu quero ser este canal através do qual tu trazes a palavra profética para a minha vida, para a minha família, para a minha nação. Aleluia! O Espírito Santo é quem convence do pecado. Quando vier o Espírito de Jesus, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode se converter se não reconhecer o seu pecado, e ninguém pode reconhecer-o sem a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso justificador e santificador. Que coisa mais linda! 1 Coríntios 6,11, leiamos agora: seus pecados foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está presente em nos justificar, em nos santificar, em nos separar para Deus. O Espírito Santo é soberano e distribui suas manifestações de acordo com a sua vontade. A soberania do Espírito. Há os dons do Espírito, manifestações do Espírito na igreja, que Paulo vai citar em 1 Coríntios 12. E ele diz no verso 11 que há um só e o mesmo Espírito, quem realiza todas estas coisas, distribuindo-as, suas manifestações, como lhe apraz, porque ele é soberano. Então você pode dizer: Espírito Santo, eu estou disponível, tu podes te manifestar em mim e através de mim. Qualquer uma das manifestações, seja profecia, línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres, enfim, curas, o que tu quiseres, que eu seja teu canal na minha geração. O Espírito Santo nos foi dado como penhor, garantia da plena redenção. Oh, meus queridos, nós hoje não estamos vivendo ainda a plenitude, porque estamos num mundo que jaz no maligno, onde Satanás opera, mas ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele penhor, e isto significa o quê? Garantia, o sinal. Você vai comprar um carro, você vai comprar alguma coisa, não tem o pagamento completo, mas você deixa um penhor. Pois bem, Jesus nos garante a plena redenção, a nossa glorificação. Mas isso virá na sua segunda vinda. Mas para garantir que sua promessa é verdadeira, ele nos deu o Espírito como penhor. Leiamos este texto extraordinário de Paulo aos Efésios. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Aleluia! Estes 26 atributos apenas hoje, como parte introdutória, mas que tal você levantar a sua voz e dizer: oh precioso Espírito Santo, tu és o presente que Jesus me concedeu, eu escancaro a porta do meu coração para ti. Oh Espírito, sê tu Senhor na minha vida, apodera-te de mim.
Tu és a pessoa bendita, santa, cheia de poder, que tem o conhecimento pleno de Deus. Penetra os recônditos mais profundos do meu ser com a tua presença, que até as minhas células sejam saturadas com a tua presença, que eu te conheça de uma maneira profunda, doce Espírito, que eu me relacione contigo, entendendo que verdadeiramente tu és uma pessoa, que tu te tornes real para mim, mais real do que pessoas físicas. Eu convivo com tantas pessoas, mas não as conheço, não sei o que elas pensam, não sei o que está dentro do coração, não sei o que será o seu futuro, mas tu és imutável, porque tu és Deus. Tuas promessas não mudam, tua presença é permanente, por isso que eu te conheça de uma forma muito mais real do que das pessoas, que a minha convivência contigo seja profunda. Ó doce Espírito, tira o véu dos meus olhos e apodera-te de mim. Eu me rendo inteiramente nas tuas mãos e dou-te liberdade de operares em mim, de te revelares a mim, para que a minha vida seja ajustada às revelações que vais trazendo ao meu coração. Darei a ti, Yahvé Deus triuno, sempre presente com o Espírito e no Espírito, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, no precioso e bendito nome de Yeshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Um dia na presença do Espírito Santo e com a graça de Deus, amanhã estaremos de volta.
tears wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you, and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew, that the night belongs to me and you. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you, and the moon. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence